Agora nós vamos falar um pouco sobre Brasília. A construção de Brasília, inaugurada em 1960 no governo de Juscelino Kubitschek, nasceu sob o signo da arte, como afirmava o mesmo. Brasília foi inspirada pelo construtivismo, tendo um diálogo direto com a estética concretista, projetando-se como síntese entre estrutura, pragmatismo e o racionalismo em sua arquitetura. Brasília possui um intenso debate com a percepção estética moderna. Porém, é importante ressaltar que a arte concreta no Brasil significou uma ruptura com o modernismo brasileiro. Isso se dá porque o construtivismo, assim como outras vanguardas europeias, se projeta de maneira universalista, enquanto o modernismo praticado no Brasil era, a rigor, carregado de um nacionalismo enraizado, mesmo quando crítico. A construção de uma capital a mais de 1.000 quilômetros da costa, em um interior quase que desabitado, mostra que a construção da cidade tinha mais motivações que estavam ligadas à construção de imaginário de desenvolvimento nacional, mais do que as razões alegadas em justificativas técnicas ou pragmáticas que acompanharam sua implantação. As imagens contidas nos projetos do urbanismo feito por Lúcio Costa e da arquitetura de Oscar Niemeyer constituíram-se em símbolos polêmicos do radicalismo da modernidade periférica e ressaltaram ainda mais as diferenças sociais do brasileiro. Essa nova capital, como toda a arquitetura modernista brasileira, atraiu tanto a crítica quanto o elogio nacional e internacional em doses extremas, mas cumpriu com seus objetivos originais de representação de um processo de modernização, refletindo uma ousadia e demonstrando a capacidade de planejamento e realização brasileiras para um público tanto interno quanto externo. Brasília simbolizou uma efetiva arrancada rumo a uma industrialização brasileira que, ainda que socialmente desigual e concentrada, impulsionou o país em poucas décadas, desde uma economia essencialmente agrária à condição de nação em industrialização e urbanização aceleradas. O governo brasileiro da época não tinha os recursos disponíveis para um projeto estrondoso como o de Brasília. Assim, a estratégia adotada foi a da inflação. Emitir mais moeda, desvalorizando-a como um todo. Na época, a repercussão de uma inflação acelerada ainda não tinha sido amplamente estudada no campo da economia. A consequência disso foi a rápida desvalorização da moeda e, com isso, o poder de compra da população, afetando principalmente a população mais pobre. A escala de gastos com Brasília levou a um dos maiores níveis de inflação até então, sendo uma das principais causas da instabilidade econômica do governo de João Goulart, que sucedeu Juscelino Kubitschek. Nessa época, os desabastecimentos eram frequentes, um prelúdio ao período de hiperinflação dos anos 80 após a ditadura militar, que não aprendeu com o passado e replicou o impulso de expansão monetária como forma de financiamento de grandes projetos. Mesmo assim, é inegável a importância de Brasília como um marco do modernismo no Brasil. Entretanto, é possível observar algumas características onde houve um pouco de falha de planejamento urbano, como, por exemplo, a força do automóvel está cimentada no eixo principal de Brasília, enquanto diversos municípios em todo o mundo hoje competem para tornar suas ruas mais seguras para pedestres e ciclistas. Isso se dá devido aos urbanistas do século XX imaginarem um futuro exclusivamente ligado ao carro. Há também uma profunda carência de espaços públicos. Os que existem parecem mais sobras não planejadas e as ruas são privadas de seu significado histórico, como lugares de encontro e diálogo. E por último, pode-se apontar uma estratégia de zoneamento dogmático, que sufoca as possibilidades de crescimento urbano orgânico. Ao tentar reduzir a complexidade urbana, os urbanistas de Brasília atrapalharam a espontaneidade, que é uma das características mais estimulantes da experiência urbana. Através de um concurso em 1957, o plano de Lúcio Costa foi o escolhido entre os diversos existentes para a construção da cidade. O mesmo afirma sobre Brasília. Ela deve ser concebida não como um simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbis, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. E, para tanto, a condição primeira é achar-se urbanista imbuído de certa dignidade e nobreza de intenção. Por conta dessa atitude fundamental decorrem a ordenação e o senso de conveniência e medida capazes de conferir ao conjunto projetado o desejável caráter monumental. A cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo uma cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro de governo e administração, um foco de cultura dos mais lúcidos do país.
A Brasília, ali descrita, não é apenas a retomada direta da cidade jardim vertical corbusiana. É também uma referência indireta a toda a cultura clássica e racionalista do urbanismo e paisagismo franceses, tão cultivada por Le Corbusier e Lúcio Costa. Sobre a cidade que Lúcio afirmou, ela era francesa, com isso querendo referir-se à axialidade monumental que caracteriza seu partido, claro, legível, racional e também clássico. Lúcio foi o clássico universalista e progressista. Prezava as formas que associara a uma corrente mediterrânea do racionalismo estrutural, da pureza geométrica, da euritmia, da axialidade, simetria e serenidade despojadas e duradouras que apareceriam como sua influência. Do mesmo modo, e aí de forma radical, são racionalistas e progressistas suas teses filosóficas, colocando um homem genérico destinado a uma evolução constante, através do conhecimento e da apuração crescente da consciência. Essas noções apareceriam na axialidade fundamental no plano piloto de Brasília. Lúcio adota também, mais tarde, a estratégia de separação física entre espaços maiores de representação do poder e a cidade em Brasília, como a Praça dos Três Poderes. Isso ainda permitiu o tratamento arquitetônico total e especial desse conjunto como uma obra singular. Esse novo desenho de Brasília elabora essa imagem em dois eixos ortogonais estruturados em um triângulo isósceles, definindo a área urbanizada. O eixo norte-sul se arqueia, acomodando essa topografia, e a forma final desse diagrama foi lida popularmente à época como arco e flecha e também como avião, o que mostra que o imaginário popular respondeu uma mensagem fundamental da vanguarda brasileira desde seus primórdios, ao sintetizar o imemorial das raízes à plena modernidade da máquina. Lúcio parece confirmar a parte aérea da metáfora ao denominar as alas da cidade em português, retomando a origem latina comum de asas. Assim, Brasília seria fundamentalmente estruturada por dois eixos ortogonais com diferentes características. Diferentemente da visão do governo de Vargas, onde era no interior que se encontraria essas condições materiais para a construção da nova sociedade, e onde também se encontrariam as matérias-primas, no governo de Juscelino Kubitschek, o interior também representava a ampliação dos mercados consumidores, o que atribuía aos investimentos nessa região outra característica. Não se tratava apenas da exploração econômica, mas antes de tudo da criação de um mercado consumidor interno, visando a ampliação da economia. O modernismo brasileiro durou pouco mais de 2 décadas em seu período épico, mas demonstrou como a modernidade pode ser mais moderna em termos de desassombro, da violência das rupturas de um lugar destinado a ser moderno. A temporalidade de constante projeção ao futuro e contínuo recomeçar que caracterizava a cultura brasileira era, na verdade, nesse sentido mais moderna que o próprio centro original do modelo. A modernidade é abrangente, tumultuada e complexa. Ela se espalha por um mundo tomado de maneira acelerada pelas tecnologias de comunicação e transportes e também pela própria dominação objetiva de vastos territórios. Se é uma condição ou um regime de expansão de uma formação cultural determinada e específica do Ocidente que é capitalista, do mesmo modo ela traz em si potenciais de constante autotransformação. Brasília foi definida por uma ideia, e por isso transformou-se numa utopia, já que a sua projeção visava o futuro e não as contingências imediatas do presente. Brasília foi uma tentativa racional de urbanizar áreas não urbanas. Hoje, Brasília completa 61 anos. Uma metrópole que abriga milhões de brasileiros e que cada vez mais diversifica sua economia, embora ainda muito centrada na atividade governamental. A região de seu plano piloto, embora hoje oposta aos princípios urbanísticos contemporâneos, foi a primeira e única cidade moderna a ser considerada patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. No entanto, junto à celebração de uma história que não pode ser reescrita, se reflete também sobre a sua fundação. Muitos se questionam se Rio de Janeiro ainda fosse a capital brasileira e a região de Brasília, solo árido e pouco habitado, se tomaríamos a mesma decisão de construí-la. A banda Bauhaus, do final dos anos 70, é considerado o grupo fundador do rock gótico, por ter estrelado uma música de sucesso e seu visual único baseado nos filmes de horror dos anos 30, no neorromantismo, no glam rock dos anos 70, e na falta de cores que o momento político daquela época inspirava, guerra fria, desemprego e falta de esperança no futuro. O grupo foi originalmente intitulado como Bauhaus 1919. O logo da banda, inclusive, é inspirado na tipografia utilizada nos trabalhos da escola Bauhaus. Conclusão.
Segundo Benévolo, os resultados da pesquisa arquitetônica moderna foram em parte aceitos e em parte rejeitados pela sociedade contemporânea. Os problemas foram subtraídos apenas à análise científica e não resolvidos de fato, porque somente assim era possível conservar o equilíbrio dos interesses imobiliários, sendo um grande instrumento de poder para as classes dominantes. O que ocorreu foi que os mínimos elementos funcionais, que são os bens manufaturados menores, dos objetos de uso às moradias individuais, foram aceitos, porque funcionam melhor e custam menos que os modelos tradicionais, sendo adaptados à organização vigente dos espaços públicos e particulares. Contudo, os elementos funcionais maiores, como por exemplo as unidades de habitação, são praticamente recusados, porque entram em conflito com o equilíbrio dos interesses dominantes. Essas obras são reconhecidas como obras notáveis de arquitetura, mas não como exemplos para mudar a estrutura geral da cidade. Dessa forma, a partir da análise de todos os conceitos e criações do urbanismo racionalista e de como isso foi inserido no mundo do século XX, se entende que as casas projetadas por arquitetos e de acordo com os regulamentos e planos urbanísticos dizem respeito somente a uma parte da população, pois a outra parte não tem condições de se servir delas e se organiza por sua própria conta em outros assentamentos irregulares, sendo que esses locais crescem com muito mais velocidade que os regulares, acentuando a grande desigualdade mundial.